Olá, leitores! Vamos para mais uma listinha? A gente gosta, né? Eu adoro listas de livros. Olha só, títulos. Títulos de livros. Você já comprou algum livro ou já teve curiosidade de ler um livro só pelo título, sem saber nada? Quem é autor? Quem escreveu? Bem, o tema dessa lista não é só esse tipo de título, né? De pensar o título do livro. Às vezes a gente vai ler um livro, a gente já teve o contexto, a gente escolhe, a gente já conhece o autor, às vezes aquele livro é um clássico, ou então outras pessoas estão lendo, a gente já sabe mais ou menos a história, mas depois a gente fica pensando sobre o título. Que título bem bolado! Olha esse título! Então essa é a lista que, se você tiver a sua, eu já peço para você compartilhar. Compartilha comigo, vai! Coloca aqui nos comentários livros que vocês perceberam que os títulos são maravilhosos, vocês amaram os títulos, ou porque fizeram vocês terem vontade de ler esses livros, ou porque esse título vocês, quando terminaram a leitura ou no meio, vocês viram quanto que esse título é brilhante. Nessa lista teremos 9 livros, nessa lista aqui do canal de livros que eu li. Se você tiver outros para me recomendar, fique à vontade, eu vou amar. Eu coloquei também, além desses 9, eu vou falar de mais 3, que são assim, são títulos também que eu fiquei na dúvida se eu colocava, enfim. No total vão ser 12, tá? Então, aqui tudo é meio bagunçado mesmo. Bora lá. Eu vou começar falando do livro que eu fiz essa experiência, que, assim, o título do livro é um quesito que pode me deixar curiosa para conhecer, mas normalmente, ou esse livro já tá no meu imaginário, não é o título que me leva a adquirir um livro, a ler um livro. E é muito raro eu ler um livro sem saber nada sobre ele, então eu só tenho o autor que eu não conheço e o título. Eu fiz essa experiência em um vlog ano passado, eu vou deixar caso você não tenha assistido, e que eu faço essa experiência com 2 livros em que eu me aventuro sem saber nada, zero. Foi uma experiência assim, um pouco angustiante, digamos assim. E esse livro foi uma ótima surpresa, eu fui descobrindo ele na medida que eu fui lendo. E o título é lindo, eu comprei só vendo o título. O autor é o Ocean Vuong, é um autor vietnamita. E o título é Sobre a Terra Somos Belos por um Instante. Tem alguns livros que tem título que parece uma oração. Esse é um título que me remete a alguma oração. Agora, interessante, porque o livro ele é um drama. O título remete a uma história de drama. Então o título se confirmou com o que eu fui acompanhando durante essa leitura. A gente vai ter um menino que a família dele veio do Vietnã, família vietnamita, uma família muito marcada por ter saído durante a guerra do Vietnã, e foram para os Estados Unidos até. Esse rapaz vai descobrir sua sexualidade, enfim. Mas aqui o pivô desse livro, depois você procura saber mais sobre ele, é esse título, né? Esse título tão bonito, que lembra uma oração. O próximo livro é um livro de não ficção. É difícil, assim, um livro de não ficção tem um propósito muito bem definido, né? Eu vou falar desse livro porque o tema, quando eu vi pela primeira vez esse termo, me soou estranho. Como assim existe isso? Deixa eu falar logo. Eu tô falando do Luiz Felipe Pondé e o seu marketing existencial. Tem também um vídeo que ele fala sobre esse tema. A produção de bens de significado no mundo contemporâneo. Olha só, eu não sei pra você, mas na época, já tem uns anos que eu li o marketing existencial, eu não imaginava assim, mas como assim marketing da própria existência? E a gente já tava no boom das redes sociais. E eu já, assim, antes até de ler, isso me remeteu às redes sociais. Mas o tema aqui vai para além até das redes sociais. Ele passa, assim, por esse tema. Mas é como a nossa vida acabou se tornando a nossa existência de coisas que não são quantificáveis necessariamente. Mas a gente acabou levando nosso corpo, nossa alma, tudo
que não tem dimensão, a gente quer levar para a planilha do Excel. A gente quer dar produtividade em tudo isso. Quantas vezes você piscou seu olho hoje? Quantas vezes você respirou pausadamente hoje? Quantos minutos você meditou hoje? Quantos minutos você dançou hoje? E a viagem, aquele lugar que você deseja muito ir? Você deseja ir pra quê? Pra bater a selfie? Pra botar no seu Instagram? Seu Instagram já tá há muito tempo sem nenhuma novidade. Olha, isso tá te causando angústia. Então, olha, se você se sente angustiada de alguma forma, eu já sugiro você dar uma olhada nesse livro do Luiz Felipe Pondé. E o tema, pra mim, na época, foi novidade. E vivemos até hoje o marketing existencial. Vamos a um livro muito famoso. E eu sou super fã desse livro, ou desse título. Eu sou fã da tetralogia também, da autora. Você já sabe de quem que eu tô falando? Tô falando de Helena Ferrante e a tetralogia napolitana. Adivinhe qual livro da tetralogia? Tenta aqui nos comentários. Gente, eu acho fenomenal. Na verdade, quando eu li o primeiro livro, já tem um título muito bom diante da história, mas não é nada assim muito brilhante, que é o Amiga Genial. Quando chega na história do novo sobrenome, gente, esse título eu achei espetacular enquanto eu ia avançando na história. Porque o que acontece aqui? Eu não vou dar spoiler, gente, mas a gente tem a tetralogia napolitana, para quem não conhece, é uma série de livros que trata da vida, a formação, digamos assim, especialmente a juventude de duas amigas que se criaram numa vizinhança um pouco violenta e pobre da Itália. Eu acho que se passa ali depois da Segunda Guerra, um pouco depois. E as duas são brilhantes, né? Mas as duas têm personalidades diferentes e vão ter destinos diferentes, muito norteados pelas personalidades dela, e também elas vão se transformando e mudando pensamentos e visões de mundo no decorrer da tetralogia. Aqui se passa na fase que elas são ainda bem novinhas e uma delas se casa. Então, gente, a história do novo sobrenome é brilhante porque essa série toda, ela tá dando algumas alfinetadas, ela passa por muitas temáticas ligadas aos estudos feministas e que partem muito da produção do machismo, né? E como que o ideal de uma mulher nessa década de 60, mais ou menos, ou 50, eu acho que se passa, esse ideal feminino que você antes carrega o nome do seu pai, e quando você se casa, você carrega o nome do seu marido. Então, tudo que elas vão, a parte do livro que se passa aqui, carrega muito essa reflexão do que é você ser diminuído de sua identidade. Porque a história que se passa nessa parte do livro é do sobrenome, né? Então, eu acho esse título a história do novo sobrenome. Mudou tudo, né? Mudou tudo para uma mulher casada. Mudou. Outro título que produz uma reflexão por ele mesmo, que eu acho assim muito bacana, é um título com nome de mulher. Olha, livros assim com o nome pela Bianca, que era até livro de banca, Virgínia, Sandra, remete assim Ana Karenina, né? Enfim, são histórias que já vão pautar. Olha, eu estou querendo falar dessa personagem. Então, quando eu coloco o título do meu livro, o nome de um personagem, somente esse nome, eu tô dizendo que eu vou dissecar, eu acho, esse personagem. Eu vou acompanhar David Copperfield. Eu tô acompanhando o David Copperfield o livro todo. Aqui a gente tem o Madame Bovary do Flaubert, que entra nessa mesma parada
aí, também um livro do século XIX, de que vai botar o nome de uma mulher. Mas pegando a pista ali da Helena Ferrante, e que, na verdade, quando eu falo Madame Bovary, a gente vai saber que o livro, a gente o tempo todo tá falando Madame Bovary, Madame Bovary, Madame Bovary, como a Emma Bovary. Mas Madame Bovary, se eu chamo o título Madame Bovary, não quer dizer a identidade da personagem. Mas toda mulher que se casasse com o Charles e que fosse da família, da linhagem do Charles, é Madame Bovary. Então, Madame Bovary é a mãe do Charles, que aparece aqui. A Madame Bovary é também a esposa anterior do Charles, que aparece aqui. E a Madame Bovary é a Emma Bovary também, que vai se casar com o Charles. Então, o que eu acho brilhante nesse título é que ele provoca uma reflexão até a mais. Pelo título, claro que a grande parte aqui a gente está refletindo sobre a Emma Bovary e toda a questão do bovarismo. Isso aqui a gente já conversou bastante aqui no canal. Mas assim, o título traz um plus. E eu gosto muito da escolha do... Poderia ser Emma Bovary, poderia ser Emma, ia concorrer com a Jane Austen, né? Ou Emma Bovary. Mas Madame Bovary tem uma sacadinha a mais, tá? Dica aqui, você que leu Madame Bovary, comenta aqui o que você achou desse título. Próximo livro é de puxa, esse livro tem ódio na internet, tem amor na internet. Eu sou das apaixonadas pelo livro, assim, considerando que ele é um livro contemporâneo e tudo. É Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho o título, quando eu fui terminando o livro, da metade pro final, mais ou menos, eu fui... Claro, o livro, a gente vai ver a Evelyn Hugo, mas a autora escolhe dar título Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que acaba sendo um título que vai passar pelo livro também, o porquê, assim, o que tem a ver com a história. Esse título, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, em alguma, vamos botar assim, uma metalinguagem dentro do próprio livro, que se vai escrever um livro sobre a Evelyn Hugo. Então, para vender esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu tô com toda a curiosidade na história, que são os maridos dela, e não propriamente ela. Toda a curiosidade que gira muito em torno da Evelyn Hugo, além da sua carreira, é muito as relações pessoais dela, todos os deslizes da Evelyn Hugo. Então, eu gosto muito tanto do título Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, quanto do trabalho que a autora faz de pensar a vida de uma mulher famosa no estilo Marilyn Monroe. Mais pra frente aqui no canal, dá uma olhada se você tá inscrita, porque olha só, temos diálogos de Marilyn Monroe com Evelyn Hugo. Depois a gente conversa, tá? Já. Aguarda que vai vir esse vídeo. Então, voltando para Evelyn Hugo, eu gosto muito desse título escolhido e que também aparece na história. Justamente por isso, ela criou uma espécie de debate, utilizando o título do livro e utilizando o livro que se vão escrever sobre a própria Evelyn Hugo, que é uma figura que não existiu, mas que o livro é feito de um jeito tão consistente, tão legal, que a gente acaba achando que pode ter existido uma Evelyn Hugo. Próximo livro é um livro que eu li lá atrás, e depois que eu terminei, eu vi que esse título caiu perfeitamente com a temática da história, que é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty. Esse livro é um livro que tá, acho que no início do canal Comparando Livros, já era eu falando de Liane Moriarty. Foi uma descoberta tão bonita na época, com essa coisa do suspense, que eu chamo de suspense romântico, ou não é nem suspense romântico, é um suspense dramático, em que o suspense e o policial é utilizado de pano de fundo para a gente contar outras histórias ali. Pequenas Grandes Mentiras acaba sendo, dentro dos temas que a autora vai abordar, como essa coisa de cotidiano, essas mentiras até sociais, desde máscaras que utilizamos,
para não mostrar que temos problemas. A gente não quer levar a público muitos dos nossos problemas. Se bem que eu acho que eu tô falando aqui na época errada, porque hoje é o contrário, a gente leva tudo pro público, né? Todos os dramas aí expõe assim como forma midiática para pegar likes. Mas aqui a autora tá querendo falar de algumas mentiras que talvez sejam verdades que a gente não queira realmente falar. E são coisas pequenas, mas que no final das contas essas pequenas omissões podem crescer, se transformar e pode até significar algo grandioso. Pessoal, normalmente eu não sou muito chegada a títulos, não deixo de ler por causa disso, mas eu acho um pouco sem criatividade colocar uma palavra no título. Então, verdade. Eu vou escrever minha história de ficção e vou dizer que se chama Agonia. Aí eu vou escrever a minha história de ficção e eu vou dizer que ela se chama Língua. Ai, gente, é tão genérico. Eu acho que os editores devem até dizer, poxa, desenvolve aí um título, sei lá, Grande Fuga. Tem uns títulos assim muito genéricos. Eu acho que deve ser difícil até encontrar na internet. Mas meu próximo livro é o título genérico que eu acho incrível. E na verdade esse escritor italiano usa o tempo todo esses títulos de uma palavra só. Como eu li o primeiro e gostei, então eu já fico intrigada com os próximos que eu quero ler do autor. Eu tô falando de Domenico Starnone e Laços. O título se chama Laços. Laços, aqui, deixa eu falar da tradução, porque a tradução é de Maurício Santana Dias. Na nossa língua brasileira, português brasileiro, o laços, ele tá ligado, se a gente pensar no sentido mais conotativo, ele tá ligado muito a esses vínculos, a pequenos entrelaçamentos de relações que nós temos com outras pessoas. A gente pode pensar em laços humanos. Claro que na rede social, acho que a lógica hoje está mais para seguidor, inscrita, não são pessoas, né? É o inscrito, mas pensando nas pessoas do dia a dia, se a gente imaginar uma relação mais horizontal de afeto, ou até que não tem afeto aí, ou algum afeto negativo, existem tratamentos e até relação de trabalho, um trabalho que é feito em duplo, se cria laços que... O que é um laço? Pensando no sentido também conotativo, mas observando o denotativo dele, que é você amaranhar uma relação e não ser fácil de desatar. Às vezes nem faz sentido desatar esse laço. Não é um nó. Nó eu acho que é sempre no negativo. É um laço mesmo. Já fica ali, fica dentro de nós. Então, na trama do Laços do Domenico Starnone, eu via o título o tempo inteiro nessa trama. É como se o título tivesse sido pensado antes de se escrever a história. Não sei se foi isso que aconteceu. Livro número 8, esse aqui eu falo bastante aqui no canal, e ele vai ficar na lista de títulos incríveis. Olha, eu já comentei, vou falar de novo. Quando eu estava lendo esse livro, toda vez que eu pego esse livro, se eu levar pra rua, vai aparecer uma pessoa olhando, eu vejo que a pessoa tá instigada e olhando justamente o título dele. Eu tô falando de O Frágil Toque dos Mutilados, do escritor, nossa, aqui do Brasil, Alex Sens. Esse título é fabuloso pela história, e se a gente nem for ler, você não leu esse livro ainda, pensa somente pelo título. Quanta coisa você pode pensar a partir do que significa o frágil toque dos mutilados. Quem são os mutilados? Como que uma pessoa pode se identificar com uma pessoa mutilada porque já passou muitas dores, uma trajetória de vida muito dolorida, mutilada porque passou por um trauma, ainda não conseguiu se reerguer, ou se reergueu mutilada mesmo, talvez como um vidro que
como é que se pode para uma pessoa, a gente nessa condição, ser tocada, né? Essa fragilidade no sentido de que tudo pode ser meio que um gatilho, talvez. Esse título e a história dele, para quem gosta de Virginia Woolf, presta atenção aqui. Se você gosta, se você lê alguma coisa de Virginia Woolf e gostou, tem assim muitos diálogos, tá? Eu vou terminar com um dos livros da minha vida. E eu gosto do título, porque esse título, ele... Assim, gente, eu tô falando de Frankenstein, da Mary Shelley. Frankenstein tava na cultura pop há alguns anos atrás, eu li. Acho que foi em 2017 ou foi 2018. E eu fiquei extasiada, porque eu não sabia que Frankenstein não é a criatura. Pra mim, eu sempre chamei a criatura dos filmes de Frankenstein. E Frankenstein é o sobrenome do médico, Dr. Victor Frankenstein. Eu acho esse título brilhante, instigante, porque naturalmente eu acho que tem algo no nosso inconsciente de trazer um nome que é um sobrenome que remete à monstruosidade, que no livro é a monstruosidade do criador para a criatura. Então, o tempo todo, mesmo já sabendo, já há anos que o Frankenstein é o doutor, é o médico, volta e meia na minha cabeça, porque o Frankenstein, ou então a criatura do Frankenstein, pra eu me lembrar, porque às vezes sem querer eu tô no Frankenstein. Então eu tive que me condicionar depois que eu li esse livro, porque na minha cabeça, até então, a vida inteira, o Frankenstein era um monstro, era criatura. Vamos às menções honrosas, né? Essas menções. Olha, eu vou trazer alguns livros, alguns títulos que eu acho assim muito, não sei se são tão fortes. Essa lista é tão fixa na minha cabeça. Eu volto para esses livros já tá há mais tempo. Essa aqui talvez sejam novidades. Eu acho muito bonito o título dado a essa antologia do Manuel de Barros, que se chama Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Me lembra muito uma frase que tá, eu não sei qual é a peça do Shakespeare, que fala que eu poderia estar presa numa casca de nós e mesmo assim ter o universo, uma coisa assim. Eu acho que eu tô falando errado, mas é assim, se dentro do que a gente tem a nossa possibilidade com a nossa mente. Olha os livros, você que gosta de ler, por exemplo, né? A gente tem um mundo aqui, certo? Num negocinho desse, a gente pode estar saindo para um outro lugar. Então, pode ser que uma biblioteca seja um mundo. O nosso quintal, dependendo da nossa imaginação, pode ser um mundo, né? Eu sou apaixonada, mas é coisa recente. Eu gosto muito... deixa eu falar de um que eu já passei adiante, mas é um livro até que teve fama aqui no Brasil. Acho que voltou porque foi proibido, teve um cancelamento, que Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, de Masao Akino. Eu li esse livro, mas eu não quis reler e eu dei de presente. E esse título eu sempre gostei. E eu me lembro que deve ter vídeo, eu não sei se tem vídeo dele aqui no canal, mas eu me lembro que na internet tinha pessoas odiando o título, porque é um título tão forte, né? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Aquele sentimento tão forte, é um sentimento que durante o livro a gente vai ter um romance tão meio doido assim, do que eu me lembro do livro. E essa confiança, esse olhar cego pro outro, que pra mim é uma história muito de paixão ali, né? Pode trazer você a aceitar tudo, né? Eu receberia as piores notícias. Ou aquela confiança numa pessoa que você gosta tanto que você confia nela pra amenizar uma notícia horrível pra você. Pode ser também vista dessa forma, né? Bem, e eu vou fechar com... Olha só, uma vírgula pode mudar tudo, né?
Eu tô pensando até hoje nesse título do livro que a gente conversou em Vida de Leituras aqui, que é o A Felicidade, vírgula, Desesperadamente, do André Comte Spontville. Estão lembrados dele? Gente, essa vírgula me deixa muito assim, desesperadamente, pensando no livro, né? O livro vai filosofar muito sobre esse impulso e desejo e o que é essa felicidade do ponto de vista filosófico, tá? Aqui não é autoajuda. Então ficamos aqui com essa mini lista reserva para você procurar títulos instigantes. Eu já tô ansiosa para ler os livros que vocês vão recomendar aqui para mim nos comentários desse vídeo no YouTube, tá? Até o próximo vídeo.